Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer a leitura da mensagem pregada pelo profeta William Branham, mensagem A Ordenação de Diáconos. Essa mensagem foi pregada no dia 20 de julho de 1958 em Jeffersonville. No domingo à noite nós vamos fazer a leitura. Ela é uma mensagem curta, mas bastante profunda, onde o profeta fala sobre a ordenação de diáconos. E isto é, que a primeira coisa é a colocação de alguns diáconos na igreja. E nossa igrejinha aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação ou coisa alguma para enviar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos. Ela elege seu pastor, ela elege seus administradores, ela elege tudo que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem que dizer algo sobre coisa alguma, é a igreja. E a igreja são aqueles que vêm e mantêm a igreja com sua presença, com seus dízimos e ofertas. São sempre aqueles que têm o direito de dizer algo em lugar de tais coisas. Então, você observa que as pessoas que opinam, por assim dizer, que dizem algo, que aprovam ou desaprovam, é a própria igreja, ou seja, como diz o profeta, ela é soberana em suas escolhas, e a pessoa que compõe esse corpo é justamente, como diz o profeta, é aquele que vem, que compartilha da sua presença, com seus dízimos, suas ofertas, vamos dizer, aquele que tem um compromisso real com essa comunidade. Esses são os que têm direito de opinar, né? Não é aquela pessoa de fora, um simples visitante ou alguém que anda um pouco aqui, um pouco ali, mas são aqueles que têm um real compromisso com o corpo, por assim dizer. Parágrafo 2 diz: eu quero agradecer o quadro de diáconos antecedente. Eu digo isto daqui por toda a igreja. Se algum daqueles irmãos estiver aqui, que era o irmão Cox, o irmão Philman e o irmão Higginbotham e o irmão Detzman, eles nos ofereceram um bom serviço e ofereceram ao Senhor nesse tabernáculo. E muito frequentemente, de acordo com o regimento interno da igreja, todo ano, os diáconos ou administradores automaticamente completam seu tempo. E se eles quiserem voltar, então eles podem colocar alguns em seus lugares, que este conselho tenha demitido. Outra noite eu chamei o quadro de administradores, o qual é um novo quadro de administradores. E eu observei o irmão Luther McDowell aqui esta noite. E nós estamos contentes por vê-lo, o qual esteve outrora no quadro de administradores. E eu desci essa semana para procurar e ver se teria uma cópia fotostática pronta, a qual será apresentada à igreja também. Pois os administradores da igreja são o irmão William Morgan, o irmão Mike Egan, o irmão Banks Wood e o irmão Roy Robertson. E eles são todos desta cidade, exceto o irmão Robertson, que mora entre as duas cidades. O Senhor tem visto dignidade nestes homens, e eles têm sido homens honrados, e eles têm agora recebido o cargo como administradores desta igreja. E enquanto esta reunião acontecia, e foi dito pelo pastor assistente que nós, escolhendo o novo quadro de diáconos, que eles haviam servido o seu tempo e renunciado, e era para escolher alguns diáconos a mais. Agora, a maneira que isto é feito é: o conselho pode apontar diáconos, homem com que eles tenham associado e concluído ser honrado e justo. Parágrafo 6. O ofício de um diácono é um ofício muito importante e uma grande honra ao Senhor ser um diácono na igreja.
E assim na reunião, outra noite, um certo homem foi chamado até mim. E quando encontrado com o pastor, o seguinte: esta última sexta-feira, na qual foi reconhecido por este homem, que este era um homem honrado e justo, um jovem homem que eles haviam encontrado e não estava exatamente qualificado, não porque ele não fosse o tipo correto de homem, observe. Um que foi sugerido por um dos homens honrados de nosso conselho de administradores. Mas assim que o pastor e eu nos reunimos, e eu perguntei a idade do jovem homem, e ele iniciava seus 20, honrável, justo e um homem real. Mas descobrimos que ele era um homem solteiro. Observe, e a Bíblia requer que um diácono seja um homem casado, ele deve ser marido de uma mulher. E então o outro homem, que era um homem muito honrado e muito qualificado para o serviço e seria um homem leal, como um irmão o sugeriu. E então, após investigar o caso, pois o irmão tinha acabado de entrar recentemente para a fé e sua esposa não crê nisso. E então aquilo desqualificou o homem no ofício. Porque ele deve ter toda a sua família em sujeição. Eles devem também estar na fé, porque isto seria um conflito. Observe, o profeta nada mais está fazendo do que nos mostrando, segundo as Escrituras, Timóteo capítulo 3. E aqui nós vemos porque esses dois homens foram desqualificados. Um deles porque não tinha ainda família, ele era solteiro. Nem tanto por ser jovem, mas por não ter família. Se bem que eu particularmente aprecio que esse homem ele tenha uma experiência de vida para exercer esse ofício. Mas o profeta pesou mais no sentido de ele não ter família. Este segundo personagem aqui, apesar de ser um homem honrado, a sua esposa não cria. Ele era novo, diz o profeta, vamos dizer, havia vindo há pouco para a mensagem e sua esposa não cria. Então ele disse, isso desqualificou o homem daquele ofício. Vamos adiante, creio que ficou bem claro e nosso objetivo simplesmente é fazer uma leitura, deixando que o profeta ensine sem projetar nada sobre o que ele está ensinando. No parágrafo 9 ele segue dizendo, e nós estamos construindo agora, e nós desejamos estabelecer esta igreja. E como supervisor geral da igreja, eu devo ver se isto é observado, escrituristicamente, tudo exatamente na palavra. E assim, por esta razão, então, isto tem sido encontrado favorável com este conselho e o pastor e o supervisor, para escolher neste grupo de pessoas aqui algum homem que nós pensamos ser honrável e justo. Nós podemos somente trazê-los, isto é, então, eles são apontados pela igreja por seu próprio voto. Então este homem deverá servir, se eles sentirem que eles aceitarão esse ofício. E então eles virão por um tempo curto para ver se eles sentem que talvez Deus os tenha chamado. E se mais tarde eles sentirem que eles estão desqualificados, então eles têm o direito, nas próximas poucas semanas, de se demitirem do ofício, para que alguém mais possa ser indicado em seu lugar. De qualquer modo, no começo do reavivamento, que, se Deus quiser, eu quero reunir aqui neste tabernáculo, tão logo eu tenha algum descanso, nós ordenaremos esses diáconos por imposição de mãos, diáconos e tesoureiros nessa igreja. Mas primeiro eles devem ser indicados e ver o quanto eles gostam disto e quanto a congregação gosta disso. Então se estiver tudo bem de ambos os lados, então nós fazemos esses homens ordenados diáconos exatamente como administradores são eleitos da mesma forma. Isto é a soberania e o regimento da igreja, pela palavra de Deus. Por esta razão que eles realmente não podem dizer que eu penso que este homem seria um homem certo, pois não é isto.
Irmão Neville pensa que este homem seria um homem certo, ou o conselho de administradores pensa que este homem seria um homem certo. Isto tem que ser pela igreja. Ninguém faz nada por si mesmo aqui. É o voto da igreja. Esta é uma igreja soberana. Vamos dizer, o que o profeta está dizendo aqui é que não pode ser colocado de goela abaixo. Deve haver uma aceitação. Esse homem deve ser um homem honrado, deva preencher os requisitos e deva ter a aceitação, a aprovação da igreja. No parágrafo 13, o profeta segue dizendo: o velho conjunto de regimento foi destruído na enchente de 1937. Nós o temos recopiados e serão logo postos aqui na parede os deveres de administradores, diáconos, tesoureiros e assim por diante, pastor, associado e assim por diante. Pela graça de Deus, isto me tem sido dito, e 100% votaram, não voltaram, mas votaram, falando de voto, através do conselho desta igreja, que eles concluíram que o irmão Colin Hickerson é um justo, homem honrado, e alinha nesta posição para receber a grande honra de ser diácono neste dito tabernáculo. Também nós temos encontrado, pelo voto do conselho, que o irmão Collins também foi encontrado como um homem honrável e justo, sendo um ministro, ele mesmo. Por esta razão, nós o pediríamos para vir e ser um diácono da igreja. Então, não somente diácono, mas um associado ao irmão Neville, e talvez para a escola dominical, ou tomar o lugar do irmão Neville, ou se for o que for que está sendo chamado para ser um associado ao irmão Neville. E esse é o irmão Collins. E também a igreja tem encontrado em favor que o irmão Tony Zabel, um homem justo e honrável, e ele tem sido favorecido diante do conselho de administradores e os pastores para pedir-lhe que receba o ofício de diácono neste dito tabernáculo. E também tem sido pedido, e nós encontramos um homem honrado entre nós. Este não tem sido um único homem honrável, agora, porém, simplesmente tem sido o escolhido pelo conselho. Irmão Taylor de Enderville, ou Memphis, eu creio que é isto, Memphis, Indiana. Ele tem estado conosco por algum tempo, atuado como porteiro e o que quer que fosse, tal que a igreja encontrou favor com ele, ou o conselho e pastor, e que ele aceitasse o grande ofício de ser diácono nesse dito tabernáculo. E foi também pedido que o genro do irmão Mike Egan, o irmão Bob Harnard, foi escolhido pelo conselho e pelo pastor para aceitar o ofício de tesoureiro deste dito tabernáculo, o qual é um serviço honrável e requer justiça e honra. Em fazendo isto, eu penso, meus irmãos, que chamando vocês daqui, que isto seria uma grande honra para vocês, e não somente isto, mas alguma coisa a fazer. E nesta hora eu terei o irmão Neville como associado para ler as condições essenciais do diácono. Irmão Neville, se você puder ler isto da palavra de Deus. O irmão Neville lê 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Vamos ler. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé com uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Você observa que é isto que o profeta estava falando há pouco, sobre primeiro eles vêm e começam, vamos dizer, a atuar. Não se empurra da noite para o dia um diácono para a igreja, vamos chamar o irmão fulano. A Bíblia diz que primeiro ele deva ser experimentado e se achado irrepreensível, ele então pode servir. Há muitos ministérios que muitas vezes se confundem. Por exemplo, um bom pregador, um cooperador, um auxiliar, ele pode ser um excelente pregador, mas isso não quer dizer que ele tenha um chamado para um pastor. Às vezes ele é um excelente evangelista, mas ele não é um apacentador.
Nós observamos que às vezes este homem pode ter um bom testemunho, pode ser um bom, como diz o profeta na linguagem usada aqui, um irmão honrado, mas ele não tem um chamado para o diaconato. Então, ele primeiro começa a servir e então, se ele for achado irrepreensível, vamos dizer, se encaixar sobre ele esse ministério, então ele recebe uma imposição de mãos e segue. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Por isso, voltando aqui, nós lemos o profeta dizendo que aquele irmão que a recém, por assim dizer, havia chegado, vamos usar a linguagem da mensagem, ele não podia atuar porque a sua esposa não era uma cristã. Então observe, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem a seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Eu perguntaria nesta hora a esses irmãos que foram chamados se eles andariam aqui para a plataforma por um momento. E enquanto curvamos nossas cabeças por um momento para a oração, eu quero que eles, e a igreja sabe o que é isto, que isto é eleição de seu quadro de diáconos e seu tesoureiro. Senhor Jesus, é com sensatez e pensamento pio que vimos a Ti agora. Nós vimos em respeito à Tua mais santa palavra e nós viemos crendo que cada palavra do homem seja errada, mas a de Deus seja verdadeira. E nós estamos agradecidos a Ti por esta igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue precioso e tem nos dado este edifício para que nele adoremos, para nele adorarmos. E enquanto supervisores deste grande trabalho, o qual o Espírito Santo tem nos ordenado que sejamos, nós estamos tentando apresentar agora para esta congregação um leal grupo de homens honestos que cremos serem cheios do Espírito e prontos para o ofício. Como foi dito certa vez em relação ao quadro de diáconos, vejam entre vós mesmos e com o Espírito Santo, pois eles devem servir nesta maneira para cuidar das viúvas e órfãos, para distribuir do bem-estar da igreja. Anos mais tarde, nós temos lido a carta daquele grande, inspirado, santificado Paulo, quem estabeleceu declaração das Escrituras do requerimento de tal posição. Deus honra este homem e agora é a escolha, Senhor, como uma igreja soberana, como o corpo do Senhor Jesus, que eles promovem a eleição. E aqui é um espaço branco na fita, segundo o editor, reticências, e dirão a esta parte do serviço como numa forma especial, e dirigirão esta parte do serviço numa forma especial naquele justo e santo nome de Jesus. Agora, com nossas cabeças curvadas, não somente nossas cabeças, mas nossos corações, e como todo membro desta igreja, que vem aqui assiduamente e mantém com seu dízimo e ofertas, que é considerado um membro desta igreja, enquanto o pastor e eu, sozinho, o pastor associado, o irmão Neville, e eu o considero, eu perguntaria se esta igreja acha que o irmão Taylor é um homem justo e elegível pelo melhor do seu pensamento para ser diácono sobre este grupo de pessoas? Vocês indicarão o mesmo ao levantar a sua mão? O irmão Brana faz uma pausa. Correto. Agora, se houver algum contrário, levante a sua mão. O irmão Brana faz outra vez a pausa para que a pessoa possa manifestar, levantar a mão e dizer, por exemplo, olha, eu não aprovo. Por que não aprova? Por causa disto e disto e disto. Quer dizer, existem agravantes que desaprovariam. E tanto esta pessoa que está recebendo isto, como a pessoa que está lá e que realmente conhece a palavra, que é, ou como nós dizemos aqui, um membro fiel deste corpo, ele tem por obrigação de levantar a sua mão
e expressar o porquê, se é que ou não tive oportunidade de fazer isto antecipadamente, mas ele carregaria consigo isto de conhecer uma desaprovação, que fosse uma real desaprovação, e então guardar aquilo para si. Então o profeta já deu a oportunidade, assim como aprovaria, também desaprovar. Parágrafo 26. Alguns dos membros desta igreja aqui acham, e todos vocês acham o irmão Colin Hickerson ser um homem justo e honrado, e um homem que, à vista de vocês, se achou digno de tornar-se um diácono desta igreja? Poderia você demonstrar isso ao levantar a sua mão direita? O irmão Branham faz uma pausa. Se for o contrário, levante então a sua mão. E novamente faz uma pausa. Esta congregação acha ser o irmão Collins o mesmo, um homem justo e honrável e digno da função de ser diácono desta igreja? Poderia você levantar sua mão? O profeta faz a pausa. E então a congregação acha ser o irmão Tony Zabon, o irmão honesto e digno deste ofício de ser diácono sobre este rebanho nesta dita igreja? Poderia você levantar sua mão direita? O irmão Branham faz a pausa. E o contrário, levante sua mão. E ele faz novamente a pausa. Parágrafo 29. Sente esta congregação que o irmão Harnard é um homem justo e correto, que tenha estado conosco alguma vez para ser tesoureiro, secretário desta igreja para controlar suas finanças e pagar suas contas? Se sim, levante a sua mão direita. E o irmão Branham faz uma pausa. Alguém contrário, levante sua mão direita. E novamente a pausa. Eu desejo falar para os irmãos que estão de pé aqui, na hora presente, aos pés desta cruz, que esta igreja, com 100%, nenhum contrário, de forma alguma, acha todos vocês dignos, na visão de Deus, para este ofício que Deus vos tem chamado. Eu acho isso algo maravilhoso, algo glorioso, quando por unanimidade esses irmãos que foram chamados e apontados, por unanimidade, podiam preencher este chamado. Isto é uma bênção para a igreja. Homens chamados por Deus, homens que foram levantados por Deus, postos por Deus. Eu creio que isso vem dos dois lados. Como se levanta um ministério. Aquele homem levanta e sem nenhuma busca por posição ou nada, simplesmente ele começa a trabalhar, e Deus vai vindicando este homem diante da congregação, seja para qual for o seu chamado. Eu lembro-me do irmão Branham dizendo que não se impõe as mãos para conferir dons espirituais. Ele disse, mas se impõe as mãos em reconhecimento por algo que Deus levantou. Então, eu vejo isso de forma muito tranquila, desta forma. Agora, por outro lado, temos que ter o cuidado para não preencher espaço segundo nossa própria vontade. Por exemplo, a igreja de Atos, eles fizeram preencher o lugar de Judas e colocaram simplesmente por sorte um Matias. E o profeta disse, Matias nunca fez nada, você não vê Matias. Agora, nós precisamos de homens chamados por Deus na igreja, ocupando seja qual for o ministério. Vamos seguir aqui, são 9 páginas, nós estamos concluindo já a página, ou melhor, iniciando a página 7. Então ele pergunta, sente esta congregação que o irmão Harnard é um homem justo e correto? Vamos um pouco mais aqui. Parágrafo 30, vamos reler. Eu desejo falar para os irmãos que estão de pé nesta hora presente, aos pés desta cruz, que esta igreja, com 100%, nenhum contrário, de forma alguma, acha todos vocês dignos, na visão de Deus, para este ofício que Deus os tem chamado. Agora você tem dito, deixem estes primeiro tentarem e ver se eles desejam este ofício. Em poucas semanas, Deus permitindo, eu retornarei para impor as mãos sobre este grupo de homens, para torná-los oficiais, diáconos desta igreja e tesoureiro. Curvemos nossas cabeças por apenas um momento. Vamos orar. Senhor, nós estamos felizes esta noite, pois há homens ainda vivendo na terra que podem andar piamente diante do mundo, tão piamente que um tabernáculo, com regras severas como este tem,
pode votar 5 homens em posição como seus líderes sem um voto contrário. Nós estamos felizes por eles e nós sentimos que tu estiveste conosco fazendo estas decisões, o conselho e nós pastores. Deus abençoe estes homens e possam eles servir a este ofício com todo o seu coração, sabendo que isto está comprando através deles um grande degrau no céu. Algum dia, quando os livros do céu forem fechados, possa o livro dos seres celestiais e no grande livro do céu ser aberto, possam seus nomes estar 100% diante de Deus e o Salvador e todos os exércitos celestiais para serem o mesmo em seu reino. Abençoa o Senhor e possam eles servir bem este ofício. Em nome de Jesus nós te agradecemos por eles. Amém. Apenas aqui eu creio que todos sabem isso, mas quando o profeta está falando o nome no livro, ele de forma alguma está fazendo aquilo que algumas denominações fazem, quando fazem uma chamada de altar, dizem, quando a pessoa aceita, eles dizem, o seu nome está sendo escrito nesse momento no livro da vida do Cordeiro. De maneira nenhuma, estes nomes foram postos no livro antes da fundação do mundo. Então não há nenhum relato bíblico de algum nome sendo compilado naquele ato, naquele momento, no livro da vida do Cordeiro. Vamos indo para o final, parágrafo 34. Eu quero apenas apertar as suas mãos. E o irmão Branham aperta as suas mãos, dá as boas-vindas, parabeniza, né? O irmão Harnard, o irmão Zabel, o irmão Collins, o irmão Hickerson, o irmão Taylor. Muito felizes em saber que nós temos congregado todo este tempo com homens tão honráveis. Deus os abençoe agora. E nós veremos vocês imediatamente, tão logo eu obtenha um pequeno descanso e volte, e veja o quanto vocês gostam de seus ofícios. Tudo bem, pelos seus votos, eu penso que foram 100%, nenhum contrário de forma alguma. Não estão vocês contentes por estarem se associando com pessoas hoje que podem viver diante de Deus piamente e viver diante deste mundo presente naquela condição? É uma coisa maravilhosa. E eu estou muito contente por saber esta noite que eu tenho o privilégio de ter estes homens e esta igreja como meus amigos. E eu estou tão contente, pois Deus me permite associar com uma igreja, com sua igreja por todo o mundo. Eles são desprezados e rejeitados e falados, e como eu disse esta manhã em minha mensagem, talvez apenas amassadores de barro, da forma que o mundo olha para eles como um grupo de fanáticos. Porém, Deus olha para eles como seus filhos, e eu estou muito feliz por isto. Eles podem não ser capazes de contar a vocês quantas milhas até a Lua. Eles podem não ser capazes de dizer a você todo o sistema solar e como ele opera. Mas há uma coisa que eles sabem mesmo. Eles sabem a hora em que eles nasceram de novo. Aleluias por isto. E eu estou muito contente por eles. E como uma pequena parábola que eu aprendi, eu vou associá-la esta noite com minhas 2 filhas para fazer como que isto vir para casa conosco. Para fazer isto real para nós, que vocês entendam o significado disto. Uma manhã, levantando da cama, eu tenho 2 garotinhas. Uma delas é Rebeca e a outra é Sara. E elas são as garotinhas do papai. E eu tenho um garotinho, José. E eu estava vindo de Chattanooga, saindo de uma reunião uma noite, enquanto eu estava lá, nesta última campanha, e eu estava no carro, e indo com o meu filho mais velho, Billy, e sua esposa, Imeda, e estavam no carro, e as garotas. E enquanto estávamos andando, ninguém tinha dito nada por diversos quarteirões da cidade, e eu tinha sido muito duro ao povo naquela noite sobre como eles estavam agindo. E ninguém tinha dito nada. E o pequeno José veio e abraçou o meu ombro, e ele disse: papai, você pregou mesmo essa noite. E esta manhã, enquanto eu estava saindo e subindo para a 8ª e 10ª rua, ou a pen e 10ª, aliás, ninguém tinha dito uma coisa. A esposa e as 2 garotas e o pequeno José segurou o meu ombro novamente e ele disse: papai, eu gostei mesmo daquela pregação esta manhã, disse ele. Eu disse: bem, eu consegui um fã, que é o meu filho.
E para nosso pouco dizer, em cima, certa manhã, sentado na sala, a pequena Rebeca, veio correndo de fora e disse ela, e montou em minha perna, e eu coloquei seu braço ao meu redor, e ela é a garotinha do papai, e ela estava me abraçando, e a pequena Sara pulou fora da cama com seu pijaminha e disse, vem em seguida correndo, e ela é a pequena de olhos castanhos, e a pequena Bach diria, Sara, não há nenhuma necessidade de você vir, porque eu tenho o meu papai todo eu mesma, o papai é todo meu. E a pequena Sara, seus lábiozinhos caíram, seus olhinhos castanhos curvaram-se, e eu movimentei assim e coloquei o meu outro joelho, e ela veio e montou nele. Beck tem pernas longas, assim elas podiam tocar no chão, e a pequena Sara estava balançando assim, e assim eu coloquei ambos os braços ao redor de Sara, e a pequena Sara olhou para Beck e disse, Beck, você pode ter o papai todo, mas o papai me tem toda. Em uma outra tradução, Rebeca disse, o papai é todo meu, e a Sara disse, mas eu sou toda do papai. E eu penso que esta é a maneira que é aqui. Nós podemos não conhecer a teologia e nem todas as grandes palavras gregas. Este grupo de pessoas pode não conhecer, mas há uma coisa certa. Eu creio que Jesus nos tem a todos nós. Amém. Tudo bem, irmão Neville? O irmão Brano estava chamando, por certo, o irmão Neville. Que a graça de Deus possa repousar sobre o que foi lido. Eu creio que são mensagens que têm sido colocadas pelo nosso profeta e elas não podem nunca cair em esquecimento. Que Deus te abençoe. Nós vamos seguir nesta linha nas próximas leituras. Eu quero ler a mensagem em ordem da igreja. Eu creio que nós temos uma pregada no ano 58 e uma outra no ano 63, que fazem parte dessa coleção, Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, Perguntas e Respostas. E também desejo associar a leitura da mensagem Deus escondendo-se em simplicidade, revelando-se na mesma, que popularmente conhecemos como Deus em simplicidade, onde o irmão Brana faz a dedicação do tabernáculo, creio que associa com a ordem da igreja. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.